Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como Israel conseguiu decapitar a liderança militar e científica do programa nuclear do Irã em poucas horas. Uma operação tão invulgar e com expectativas tão irreais que recebeu de Israel o nome de Operação Nárnia. Descubra o próximo nível da aventura com a bota Hiker Pro da Tabel. Fabricada em couro legítimo hidrofugado e com membrana impermeável, ela protege contra água e poeira, mantendo seus pés secos e confortáveis. O solado oferece leveza, tração e estabilidade em qualquer terreno, e a sua palmilha ergonômica absorve impactos, com tratamento antibacteriano garantindo frescor e higiene. É perfeita para trilhas, caminhadas e desafios na natureza. Clica no primeiro link aqui na descrição e garanta já a sua. Em uma madrugada silenciosa de 13 de junho, uma ofensiva ousada e meticulosamente planejada foi desencadeada contra o coração do Irã. Israel, com apoio indireto dos Estados Unidos, executou um plano que por anos parecia apenas uma mera fantasia militar e, por isso mesmo, recebeu o sugestivo nome de Operação Nárnia, uma referência ao mundo fantástico criado por C.S. Lewis. À meia-noite, reunidos em um bunker subterrâneo na sede da Força Aérea de Israel, os generais assistiram à primeira fase do ataque. Chamada de Red Wedding, em alusão ao massacre na série Game of Thrones, o objetivo era claro: eliminar de forma rápida e cirúrgica a cúpula militar e científica iraniana. Horas depois, a mais de 1000 quilômetros dali, os principais comandantes iranianos estavam mortos. Mas esse era apenas o começo de uma campanha de 12 dias que marcaria uma virada estratégica no Oriente Médio. Ainda mais impressionante que a Red Wedding foi a execução da chamada Operação Nárnia, cujo objetivo era eliminar, quase simultaneamente, 9 dos principais cientistas nucleares do Irã, todos eles em suas casas em Teherã. Um ataque tão improvável que, no início, nem mesmo os arquitetos da missão acreditavam que pudesse dar certo. Essa fase exigiu uma combinação precisa de espionagem, drones, sabotagem interna e, principalmente, o fator surpresa. E apesar de, por muito pouco, o plano ter quase ruído, a execução foi tão bem sucedida que surpreendeu até os próprios oficiais israelenses. A semente da operação foi plantada ainda nos anos 90, quando Israel começou a identificar os primeiros indícios do programa nuclear iraniano. Ao longo das décadas, o Mossad construiu uma complexa rede de agentes dentro do Irã, realizando atos de sabotagem e assassinatos seletivos. Mas essas ações eram apenas paliativas, deixando claro que seria necessário eliminar não apenas as instalações, mas também a elite científica que sustentava o programa. E isso só seria possível com uma ofensiva aérea de longo alcance, algo que exigiria um nível de preparo extremo. Em 2008, mais de 100 caças F-15 e F-16 israelenses cruzaram o mar Mediterrâneo até a Grécia, testando pela primeira vez a viabilidade de um ataque profundo em larga escala ao Irã. Nos exercícios que se seguiram, os pilotos israelenses também confrontaram a defesa S-300 operada pela Grécia, o que garantiu a Israel uma experiência inestimável para enfrentar sistemas semelhantes operados pelo Irã. Os pilotos aprenderam a voar em formação de até 10 aeronaves por reabastecedor, treinando manobras de abastecimento múltiplas vezes em voo, e também aperfeiçoaram técnicas para que os mísseis e bombas lançados atingissem os alvos com apenas segundos de diferença. Mas, apesar do preparo, por anos os líderes israelenses hesitaram, com a possibilidade de um confronto direto com o Irã e o impacto nas relações com os Estados Unidos, impondo freios. Mas os ataques do Hamas em outubro de 2023 mudaram tudo. A resposta israelense destruiu a infraestrutura do Hamas, enfraqueceu profundamente o Hezbollah e contribuiu ativamente para o enfraquecimento e queda do regime ditatorial de Bashar al-Assad na Síria, um grande apoiador do Irã. Aliás, a queda de Assad foi crucial para dar aos caças israelenses toda a liberdade que precisavam para atacar alvos estratégicos no coração do território iraniano.
Com o caminho aberto, Israel intensificou a infiltração no Irã, com pequenos drones armados sendo introduzidos clandestinamente por malas, caminhões e containers, e com bases avançadas sendo montadas dentro do próprio território iraniano. Em novembro de 2024, 120 oficiais israelenses se reuniram para definir os alvos. Mais de 250 pontos, incluindo cientistas, instalações nucleares, lançadores de mísseis e figuras-chave da hierarquia militar iraniana. Aquela era a última chance de evitar que o Irã concluísse o seu programa nuclear e obtivesse armas de destruição em massa. Para preservar o efeito surpresa, o governo israelense arquitetou uma ampla campanha de desinformação, com Netanyahu chegando mesmo a anunciar publicamente que tiraria folga para o casamento do seu filho, previsto para o dia 16 de junho. Mas o que a maioria não sabia era que não passava de uma manobra de engodo para confundir os iranianos, e nem mesmo os familiares próximos sabiam que o casamento seria adiado. Ao mesmo tempo, surgiam boatos sobre desentendimentos entre Netanyahu e o presidente Trump. E de fato, enquanto as tropas israelenses se preparavam, Trump declarava publicamente que ainda buscava uma solução diplomática para a crise nuclear iraniana. Essa manobra reforçou a ideia, na mente dos iranianos, de que Israel jamais atacaria sem o aval dos Estados Unidos. Que era exatamente o que Israel precisava para garantir o fator surpresa do ataque. Tudo estava pronto quando um contratempo quase pôs tudo a perder, com os líderes da Força Aérea Iraniana começando a se mover. O alto comando israelense, já em posição, ficou em alerta máximo ao ver os seus alvos se deslocando em um padrão aleatório pelo Irã. Teria havido um vazamento? Mas, inesperadamente, ao invés de se dispersarem, os comandantes iranianos se reuniram todos em um só lugar, exatamente como previsto pelos israelenses, montando assim o cenário ideal para um ataque devastador que, em um só golpe, eliminou a alta cúpula da Força Aérea Iraniana, com ações semelhantes eliminando o chefe do Estado-Maior, o seu sucessor, o chefe do exército, o chefe da inteligência, totalizando cerca de 30 generais iranianos. Os mísseis israelenses foram disparados e, em questão de minutos, a liderança militar iraniana foi aniquilada. Simultaneamente, os alvos científicos também foram atingidos, com precisão quase cirúrgica. Com os principais alvos eliminados nas primeiras 4 horas da ofensiva, Israel partiu para a segunda fase, bombardear os centros de produção de mísseis balísticos, instalações nucleares e seguir caçando remanescentes da liderança iraniana. A intensidade da campanha forçou um cessar-fogo ao fim de 12 dias, mas restava a grande pergunta: os objetivos foram realmente alcançados? Apesar das baixas em massa, alguns observadores questionam se o Irã não será capaz de se reerguer, mas alguns acreditam que o golpe foi suficientemente profundo para enfraquecer de vez a ambição nuclear iraniana. A Operação Nárnia foi mais do que uma demonstração de força, foi o culminar de décadas de planejamento, espionagem, treinamento e, acima de tudo, disciplina. Um risco calculado que poderia ter mergulhado o Oriente Médio em uma guerra desastrosa, mas que, ao ter sido executada com maestria, reforçou Israel como a potência militar dominante em todo o Oriente Médio. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.